Teve uma noite em que o detector de metais apitou e eu devia ter deixado passar, mas não deixei. E foi por pouco. Era uma quarta-feira, começo de abril, madrugada chuvosa, céu carregado, vento molhado soprando para dentro da guarita cada vez que alguém passava pela porta lateral. E como sempre, só os mesmos rostos entrando, turno de estoque, pessoal da esteira, motorista de caminhão, vez ou outra, o supervisor da expedição que gosta de dar bronca de madrugada. Eu já estava ali há quase 7 meses, turno da meia-noite às 6, plantão tranquilo quando não tinha carga extra. O galpão era um daqueles centros logísticos imensos, com cancela eletrônica, catraca com leitor de cartão, detector de metal e tudo gravado por câmera. Não era comum alguém chegar pela lateral, ainda mais correndo. Mas foi assim que ele apareceu. Um cara vindo na chuva, capuz baixo, farda velha da empresa, encharcado até a canela. Parou na frente da minha porta e fez sinal com o crachá na mão. Aquilo já me incomodou, porque o crachá dele não era azul, era verde escuro, modelo antigo. E outra, ele parecia nervoso, impaciente. Perdi o horário da entrada, tô atrasado, deixa eu passar direto? Falei que não dava, que precisava passar no detector. Ele bufou, mas entrou. O crachá apitou vermelho. Travei a catraca. Deu erro aqui. Ele fingiu surpresa, mas na hora meteu a desculpa do cinto com fivela de metal. Só que o detector acusou mais embaixo. Região do quadril, lado direito quase no bolso traseiro. Pode esvaziar os bolsos? Ele tirou o básico. Chave, moeda, um chiclete, tudo da frente. E riu. Não tô armado, pô. Deixa eu entrar rapidinho. Ninguém vai saber. Era aquela risada forçada, que quer ser simpática, mas tem algo por trás. Eu fiquei calado. Apertei o botão da câmera e fingi olhar para o monitor. Aí percebi. Ele estava olhando direto para a lente. Sério. Não para mim, não para o chão. Para a câmera. Olhar fixo, como se soubesse que estava sendo filmado e não ligasse. Foi aí que meu corpo gelou. Peguei o telefone, liguei para o supervisor, chamava e caía. Liguei para o RH, plantão noturno. Um cara atendeu com voz de quem acabou de acordar. Preciso de uma checagem de cadastro, matrícula 36. Demoraram para achar. Enquanto isso, o sujeito começou a puxar papo. Já viu coisa esquisita aqui de noite? Desviei. Ele continuou. Na minha época, tinha um cara que se enforcou no estoque de pallets. Você já viu esse cantinho aí do depósito? Atrás da baia 3? Fingiu que era veterano da empresa, que conhecia tudo. Mas eu comecei a notar. O logo da camisa dele era da empresa antiga. A gente teve rebranding, trocou tudo no ano passado. Camiseta, crachá, até o padrão de nome no bordado. E ele estava com tudo desatualizado. Demorou uns 7 minutos, mas o RH retornou. O cara foi demitido no ano anterior. Motivo? Agressão a um encarregado durante um desentendimento sobre carga extraviada. Segundo o sistema, ele estava proibido de entrar. Tinha boletim, tinha advertência oficial, tinha até foto no mural da segurança interna com o aviso acesso bloqueado. Voltei para ele tentando manter o tom calmo. A entrada só com autorização da supervisão e não tem ninguém disponível agora. O sorriso dele murchou. Ficou sério, olhou para a catraca vermelha, depois para a câmera de novo. Disse, eu só queria pegar umas coisas que ficaram lá dentro. Estão no meu armário ainda. Mentira. Aquela área tinha sido esvaziada no fim do ano. Todo mundo teve que limpar os armários na troca de setor. Falei que não dava, que se ele insistisse, eu ia precisar acionar a empresa de vigilância. Aí ele falou baixo, quase como um pedido. 5 minutos, só isso. Eu entro e saio. Mas ali já era mais do que insistência. Era como se ele tivesse convencido de que precisava entrar.
Um tipo de urgência que não batia com pegar coisas esquecidas. Era outra coisa, algo guardado, algo planejado. Eu apontei de novo para a câmera, disse que tudo estava sendo gravado e que ele devia sair. Ele me encarou por uns segundos, depois virou de costas e foi embora sem falar mais nada. Mas antes de sumir do meu campo de visão, ele passou a mão no bolso traseiro. E o volume ali não parecia chave, nem celular. Era grosso, duro, mais para algo comprido, de cabo ou de ferro. Eu anotei tudo, fiz o relatório de ocorrência, mandei para o sistema da empresa e fiquei ali o resto da noite com o estômago revirando. Era como se eu tivesse passado por algo que só terminou porque eu não cedi. Mas o pior ainda estava por vir. Eu achei que tinha feito minha parte. Segui o protocolo, recusei a entrada, registrei tudo no sistema e o cara foi embora. Pelo menos era o que eu queria acreditar. 7 da manhã. Meu plantão estava acabando quando tocaram no rádio me chamando na sala da gerência. Eu pensei que era só para revisar o relatório da madrugada, confirmar o horário, coisa rotineira. Mas quando entrei, o gerente estava sério e me pediu para sentar. Jonas, você lembra do homem que tentou entrar pela portaria lateral hoje de madrugada? Na hora meu peito travou. Ele voltou, mas não pela lateral. Dessa vez foi mais direto. Tentou entrar com um carro pela entrada de caminhões, logo depois da troca de turno. Só que não parou na cancela. Avançou direto. Derrubou o portão metálico de segurança. Só parou quando bateu num toco de concreto do lado do estacionamento das vans. Desceu correndo. Funcionários do primeiro turno viram ele pular a grade interna, tentando acessar o corredor de expedição. Só não foi mais longe porque a PM chegou rápido, por sorte. Pegaram ele a uns 3 quarteirões do centro, desorientado, com a roupa suja, sem documentos. No porta-malas do carro, tinham algumas coisas. Luvas, uma marreta, um galão de gasolina, rolo de fita adesiva larga e uma folha A4 plastificada com 3 nomes. Eram 3 encarregados que trabalharam no mesmo turno dele antes da demissão. Um deles era o que ele agrediu na época. O gerente me mostrou a ficha, o laudo, tudo, até a gravação das câmeras da noite anterior. Tava lá o momento em que ele olha para mim, olha para a câmera e sai andando em direção ao muro. Tem um trecho que eu nunca mais esqueci. A câmera externa da guarita pegou ele parado por uns segundos, quase imóvel. Só a chuva batendo nas costas dele. Ele estava de lado, mas dava para ver que movia os lábios, como se falasse alguma coisa olhando para mim, mesmo eu estando lá dentro. Sem som, claro. Mas eu voltei aquele vídeo umas 15 vezes no dia seguinte. E toda vez que eu assisto, parece que ele está dizendo a mesma coisa. Você fechou a porta errada. A partir daquele dia, eu nunca mais olhei para um crachá vermelho sem pensar 2 vezes. Nunca mais achei que protocolo era exagero. Nunca mais tratei o detector de metal como rotina. E vou te falar, nunca mais trabalhei naquela guarita. 2 semanas depois pedi transferência. Fui para uma unidade menor, bem mais tranquila. E mesmo lá, se alguém chega correndo na chuva, eu ainda lembro daquele olhar. Às vezes, quando passo de carro perto do centro antigo, vejo a portaria lateral de relance, entre o mato e os fundos da cerca de arame. E juro que por um segundo, parece que tem alguém parado ali, com o crachá antigo no peito, só esperando a porta abrir. Na madrugada de um terminal rodoviário, o silêncio não é paz, é aviso. Eu aprendi isso do jeito mais pesado naquela noite em que um homem descalço apareceu na plataforma. Ele não queria viajar, ele queria arrancar alguma coisa de dentro dele. Sou Walter. Trabalho como segurança terceirizado no terminal rodoviário interestadual daqui da capital. Meu turno é sempre de noite, das 11 da noite até às 7 da manhã. O terminal é antigo, piso frio de granito desgastado,
Bancos metálicos que ninguém consegue dormir direito, cheiro constante de café requentado e água sanitária dos banheiros. De madrugada, parece outro lugar. Os anúncios automáticos param, os guichês fecham, os ônibus ficam espaçados. Tem hora que a gente escuta só o vento batendo nas portas de vidro. Era por volta de 2h20 quando eu estava na sala de monitoramento olhando as câmeras. Na plataforma 5, vejo um homem andando descalço. Sem mala, sem mochila, nada. Ele usava uma camisa social muito grande, parecendo saída de um brechó, e um calção rasgado. Se mexia estranho, como se procurasse algo no teto ou nas câmeras. Peguei o rádio e chamei o colega da outra ponta. Tem um indivíduo na 5, comportamento suspeito. Vou abordar. Saí andando. Quando cheguei perto dele, perguntei se estava bem. Ele olhou rápido, não fixou o olhar em mim, falou baixo, quase um sopro. Preciso sair antes que eles me encontrem. Aquela frase me deu um aperto no estômago. O homem estava suado, trêmulo, com pequenos cortes nas mãos, como quem caiu ou se arranhou tentando fugir. E um detalhe que me chamou a atenção. Ele apertava o próprio abdômen o tempo todo, como se estivesse segurando alguma dor ou medo ali dentro. Tentei manter a voz calma. Você precisa de ajuda médica? Ele não respondeu. Continuou andando, olhando para os lados. Acionei outro vigia pelo rádio e pedi para esvaziar a área. A essa hora, tem sempre um ou outro passageiro dormindo nas cadeiras. Mas consegui tirar todo mundo dali sem chamar atenção. O homem foi se afastando para perto dos banheiros, repetindo frases desconexas. Eles colocaram um rastreador. Eu tenho que tirar, eu tenho que tirar. Eu fui atrás, mantendo distância, falando num tom que parecia mais com um conselho do que com ordem. Fica calmo, ninguém vai te levar para lugar nenhum. Ele deu um passo para trás e, num gesto brusco, quebrou o espelho do banheiro com as próprias mãos. O estalo do vidro ecoou no espaço vazio. Um pedaço grande caiu no chão e ele pegou outro, fino, com a ponta irregular. Encostou na pele do abdômen. Naquele momento eu senti que não era mais só um problema de contenção, era risco real. Eu falei rápido, mas tentando não soar agressivo. Larga isso, ninguém aqui vai te machucar. Ele murmurou sem olhar para mim. Não adianta, já está andando aqui dentro. E pressionou o vidro contra o estômago. Não foi profundo, mas abriu um corte superficial. Sangue e suor se misturaram na barriga dele. Eu respirei fundo. Se eu avançasse, poderia provocar um corte maior. Se eu ficasse parado, ele podia piorar sozinho. Fiquei ali, a uns 2 metros, calculando cada passo. O ambiente estava silencioso, só dava para ouvir a respiração dele e a minha. Eu lembrava do protocolo, manter distância, falar baixo, chamar apoio médico, mas nada do que a gente aprende parece suficiente quando tem alguém se machucando na sua frente. Ele olhou para mim finalmente, olhos arregalados, e disse: se eu não tirar hoje, eles pegam meus filhos. Essa frase me travou. Até hoje eu lembro exatamente do tom que ele usou. Não era grito, não era ameaça. Era um pedido desesperado. Foi aí que o outro vigia chegou correndo. Eu sinalizei com a mão para ele parar, porque qualquer movimento brusco podia fazer aquele homem cortar mais fundo. Eu já tinha visto gente surtando, bêbado, assaltante, usuário de droga. Mas aquela cena não parecia nenhuma dessas coisas. O homem estava descalço, com o caco de vidro colado na barriga, falando de rastreador e filhos. O saguão vazio, o chão gelado, as luzes fluorescentes piscando. Aquilo me deu a sensação de estar dentro de um sonho ruim. Ele começou a andar pelo saguão, descalço sobre os cacos que ele mesmo espalhou, sem demonstrar dor. As gotas de sangue marcavam um caminho pelo piso claro, misturadas com a água que escorria do balde de limpeza esquecido no canto. O cheiro de água sanitária se misturava com o ferro do sangue. Eu nunca vou esquecer esse cheiro. Se eu não tirar hoje, eles pegam meus filhos.
Eles pegam meus filhos. Ele repetia, cada vez mais alto, olhando para o nada. Quando ele levantou o braço com o caco em direção ao pescoço, eu não pensei. Avancei. Usei o peso do meu corpo para segurar o braço armado. Senti o vidro raspar na minha mão e na mesma hora ele tentou se soltar com a outra, que também tinha um pedaço menor. Arranhou meu braço várias vezes até sentir o calor do corte, mas segurei firme. A gente caiu no chão. O eco do impacto ressoou no saguão vazio. Ele gritava frases que eu não conseguia entender direito, só algumas palavras. Marcados, rastreados, filhos. Eu só pensava em impedir que ele se cortasse mais. O rádio caiu no chão e o outro vigia correu para ajudar. Conseguiu chutar um dos cacos para longe. O homem tremia e tentava se soltar. De repente, virou o rosto para mim e gritou: "Você também trabalha para eles. Eles já te marcaram. Não deixa chegar perto da sua filha." Essa frase entrou na minha cabeça como um tiro. Eu tenho uma filha de 5 anos. Na hora, meu coração gelou. Eu já estava sangrando no braço, segurando um desconhecido no chão, e de repente ele falou da minha filha. Não sei se foi coincidência, delírio ou ameaça. Só sei que me deu um frio no estômago. Mas eu continuei segurando, respiração curta, tentando manter a calma. "Solta o vidro, por favor. Ninguém vai levar você para lugar nenhum." Eu falava baixo, quase implorando. Ele começou a perder força. O outro vigia conseguiu segurar as pernas dele. Eu tirei o caco maior da mão dele e joguei para o lado. O homem chorava e ria ao mesmo tempo, um som que parecia não caber em gente nenhuma. Foi um minuto que pareceu durar 1 hora. A polícia chegou com 2 policiais e uma enfermeira da ambulância. Eles algemaram o homem, ainda sangrando, mas vivo. Ele parou de se debater e ficou estranho, calmo de repente, o rosto suado, olhos fixos em mim. Quando estavam arrastando ele pelo saguão, ele virou a cabeça devagar e falou num tom quase tranquilo: "Agora eles sabem o seu nome também." Não gritou, não ameaçou, só falou e foi levado. Eu fiquei parado ali, com o braço ardendo e o chão manchado de sangue. O som das rodas da maca ecoando pela plataforma vazia ficou na minha cabeça por dias. Eu continuei trabalhando no terminal depois daquela noite, mas nunca mais do mesmo jeito. Pedi para trocar meus plantões de madrugada. Às vezes não dá e eu tenho que cobrir um ou outro. E toda vez que vejo alguém descalço andando pelo saguão, mesmo que seja só um morador de rua procurando água, eu lembro da frase dele e sinto como se alguém estivesse olhando para minha filha de algum lugar. Nunca soube quem era aquele homem. Não sei se tinha histórico de doença mental, se estava fugindo de alguém, se acreditava mesmo que tinha um rastreador no corpo. Nada. Sumiu dos relatórios. Não saiu no jornal. A polícia nunca me deu retorno. O que ficou foi a sensação, aquele olhar, a frase que parecia específica demais. Às vezes, de madrugada, eu acordo com a imagem do sangue misturado com água no chão frio do terminal. E lembro dele dizendo que eles iam atrás dos filhos. Trabalho de segurança noturno é isso. A gente acha que está só protegendo um lugar. Mas às vezes a gente vê coisas que não consegue proteger nem a si mesmo depois. E a pior parte é que você nunca sabe se foi só delírio ou se alguém realmente sabe o seu nome agora. O cheiro chegou antes de eu ver quem era. Era sempre no mesmo horário, 2h23 da madrugada. Eu já nem precisava olhar no relógio. Era só sentir aquele silêncio diferente lá do portão lateral e eu sabia. Ele estava lá de novo. Trabalho como vigia numa casa histórica aqui em Olinda. Sabe essas construções antigas, com muro de pedra e madeira rangendo até quando ninguém pisa? Virou sede de um projeto social. De dia tem oficina, aula de grafite, roda de capoeira. Mas à noite, sou só eu e os fantasmas que ficaram no reboco.
E às vezes, uns vivos que parecem mais mortos. Esse homem começou a aparecer uns meses depois que eu entrei. Sempre sozinho, sem falar com ninguém, sentava encostado no muro de pedra com aquele casaco marrom desbotado. Mesmo no calor de 35 graus, o casaco ia até o tornozelo. Dava para jurar que ele não tinha corpo debaixo daquilo. Só os olhos fundos e a mão magra, sempre coçando o ombro esquerdo por cima do pano, como se tivesse alguma coisa andando ali dentro. Nunca me deu trabalho. Também nunca respondeu quando ofereci água. Era só sentar, encostar a cabeça no muro e ficar ali, coçando. Teve uma madrugada que o calor estava sufocando até o vento. Parecia que o ar estava empapado de coisa podre. Fui checar o lixo, mas o cheiro vinha do lado de fora. Cheguei no portão e vi. Era ele, sentado no mesmo lugar, só que dessa vez com o casaco aberto até o meio do peito. Vi uma camiseta rasgada, grudada no corpo de tão suja, e um curativo grande, grosso, que parecia ter virado parte da carne. Era verde, marrom, encardido. E a pele ao redor estava preta, morta. Tive que apertar os olhos para confirmar que não era impressão minha. Cheguei mais perto e falei: "O senhor quer que eu chame ajuda? Isso aí está muito feio." Ele virou o rosto devagar, como quem acorda de um sonho. A voz saiu rouca, quase sussurrando. "Já tentei, disseram que é ferida de pressão. Mas essa ferida aqui, ela respira. Juro por tudo que é sagrado." O buraco no ombro dele fez um movimento, como se inchasse e murchasse devagar. Achei que estava ficando doido. Fui dar mais um passo. E aí, ele ergueu a camiseta. O buraco era fundo, uma cratera aberta na carne viva. E dentro tinha coisa viva mesmo. Umas 10, 12 larvas. Brancas, grandes, molhadas, se mexendo devagar. Pareciam dançando, todas em sincronia. Algumas entravam e sumiam, outras saíam e esticavam o corpo como se respirassem o ar da rua. Meu corpo travou. A bile subiu na garganta. Não sabia se eu gritava ou se corria, mas ele não parecia com dor, só olhava para mim com a cabeça meio torta, como se fosse eu o anormal naquela cena. Não consegui me mover por uns segundos, só ficava encarando aquela ferida viva. As larvas entravam e saíam com uma lentidão que dava agonia e nenhuma gota de sangue. Peguei o rádio tremendo, disse que ia dar uma saída rápida e fui até o escritório. Liguei para o SAMU, nem sabia direito o que dizer. Tentei explicar. Tem um senhor aqui em situação de rua, ferida grave no ombro esquerdo, tá cheia de larva viva. Larvas mesmo, se mexendo. A atendente fez silêncio por uns segundos. Depois falou com uma voz mais séria. "O senhor consegue manter contato visual, mas a uma distância segura? Vamos acionar o protocolo sanitário." Voltei. O velho não tinha se mexido 1 centímetro. Só olhava para frente, coçando devagar a lateral da ferida, como quem afaga um bicho de estimação. Falei que a ambulância estava vindo. Ele soltou um suspiro leve e disse: "Não é infecção. Já tentaram de tudo. Pomada, antibiótico, agulha, bisturi." Fez uma pausa. E aí soltou, bem calmo: "Elas não me comem. Elas me limpam." Franzi a testa. Senti o coração dar um pulo. "Quando elas pararem, aí sim eu morro." A forma como ele disse isso parecia que estava me explicando uma verdade do mundo, como se fosse uma lei da natureza. E então ele riu. Um riso seco, velho, cheio de falha, mas sem dor, sem medo. Fiquei ali parado, sem saber o que pensar, enquanto o cheiro parecia aumentar. A cada minuto que passava, o corpo parecia mais deteriorado e mais em paz. A ambulância chegou 18 minutos depois. 2 socorristas, um jovem, outro mais velho. O mais novo se aproximou, viu o buraco e deu 2 passos para trás com a mão na boca. O outro nem chegou perto. Vomitou direto no mato atrás da árvore de acerola. O velho se levantou devagar, ajeitou o casaco por cima da ferida e andou até a maca sem ajuda. Entrou na ambulância como quem está indo visitar um parente.
sem olhar para trás. Ninguém pegou o nome, ninguém achou o documento. Eu tentei descobrir depois. Liguei, fui atrás de algum boletim, nada. Parecia que ele nunca existiu. 2 semanas depois, a casa voltou à rotina. Era dia de grafite com os meninos do projeto. Um deles, o Lucas, ficou até mais tarde, pintando o muro de pedra com spray branco e preto. Fui ver o desenho na manhã seguinte. Era um homem magro, com os olhos fundos e o ombro esquerdo, florido, aberto em pétalas que de perto eram larvas. Larvas brancas formando espirais, como se brotassem de dentro. Perguntei de onde ele tirou aquela ideia. Lucas respondeu com a voz baixa. Ele me contou o sonho antes de ir. Nunca mais vi o velho. Mas às vezes, quando o vento vira e o cheiro vem, eu lembro daquela noite e fico me perguntando até hoje. Será que aquilo era só carne podre? Ou será que tinha mesmo alguma coisa viva ali dentro, cuidando dele? Noite boa demais é quando não acontece nada. Começa assim, é o que todo mundo que trabalha de madrugada fala, e não é por força de expressão, não. Quem vigia o mundo enquanto ele dorme, aprende que o silêncio é um presente. O problema é quando o silêncio está calçado demais, sabe? Quando parece que ele está abafando alguma coisa que não devia estar ali. Eu trabalho num crematório municipal aqui no interior do Paraná. Um prédio moderno, limpo, com janelas grandes de vidro fosco, tudo bem organizado. De dia é tranquilo, tem cerimônia, tem gente se despedindo, tudo conforme. Mas à noite é outra coisa. A rotina muda. Fica só eu e os corredores vazios, o cheiro de produto químico, as salas de preparo e os fornos. O que pouca gente sabe é que existem janelas externas de observação para quando a família quer acompanhar o início do processo de cremação. Ficam do lado de fora do prédio, tipo umas baias envidraçadas com cobertura, mas só funcionam com horário marcado, durante o dia. À noite, ninguém devia estar ali. Na minha 3ª semana de plantão, eu reparei numa coisa. Eram 3h12 da manhã, cravado. Eu estava conferindo as câmeras no monitor da guarita quando algo me chamou a atenção. Um vulto parado bem em frente à janela da sala 2. Ali é onde fica um dos fornos. Na hora, meu primeiro pensamento foi que alguém invadiu. Fui até lá, andando devagar. E era isso mesmo. Um homem, de paletó escuro, estatura média, limpo, cabelo penteado. Só que ele não estava tentando entrar nem chamava por ninguém. Estava simplesmente olhando para dentro, completamente parado. Nem piscava. Quando eu cheguei perto com a lanterna apagada ainda, ele virou um pouco o rosto, mas não me viu. E aí, simplesmente sumiu. Dei a volta no prédio, chequei cada lateral com o bastão na mão. Nada, ninguém. Na hora, pensei que fosse algum morador de rua, mas ele estava muito bem vestido. Terno alinhado, sapato engraxado. E mais estranho ainda, não parecia confuso nem bêbado, parecia determinado a estar ali. No dia seguinte achei melhor não comentar nada, mas fiquei esperto, e foi só esperar mais uma madrugada. No mesmo horário, 3h12 da manhã, lá estava ele de novo. Mesma roupa, mesma posição, parado encarando o vidro da sala 2, como se estivesse esperando algo acontecer lá dentro, mas o forno não estava ligado, não tinha corpo ali, nada. Na 3ª vez, fui direto para a câmera da sala 2. Mas justamente nessa hora, a imagem congelou. Entre 3h10 e 3h15, sempre a mesma falha. Um travamento limpo. A câmera das outras salas, normal. Só a 2 travava. Comecei a desconfiar. Tentei encarar como coincidência. Ou problema técnico. Fui até o TI da prefeitura, pedi para trocarem a câmera. Fizeram isso no outro dia. E naquela noite, o travamento continuou. A câmera nova também parava. Mas só naquele intervalo. Fui contando os dias. Na 5ª vez, eu já não estava mais com medo. Eu estava obcecado. Fiquei esperando na sombra, perto da lateral do prédio, sem lanterna, só observando de longe. E ele veio.
mesmo horário, mesmo paletó. Mas dessa vez encostou o rosto no vidro e dava para ver que ele estava ofegante. Respirava forte. O bafo dele embaçava o vidro por dentro, como se o calor do corpo fosse mais forte que o frio da noite. Aí ele ficou ali, parado, respirando como se tivesse terminado de correr. Quando tentei dar a volta para pegar ele de frente, não tinha mais ninguém. E dessa vez eu corri. Rodeei o quarteirão. A calçada estava molhada de orvalho e não tinha nenhuma marca de pé. Na volta, entrei na sala 2 e juro por tudo, estava um frio diferente ali. Um frio mais denso. O tipo de frio que vem de dentro do lugar, não de fora. A partir daquela noite, eu comecei a marcar no caderno. Sempre a mesma coisa. Ele vinha às 13h12. Olhava para dentro da sala e sumia antes de eu chegar. Nunca encostava em nada, nunca falava. Só observava o forno desligado, como quem está esperando que alguém saia de lá de dentro. Comecei a não dormir mais direito. Levava o turno no modo automático. Comia sem sentir o gosto. E comecei a reparar que alguns funcionários do dia também comentavam coisas. Uma técnica do administrativo, sem saber de nada, falou alto no café. Eu evito entrar na sala 2, viu? Aquele forno ali tem uma vibe horrível. Outro comentou que uma vez o forno tinha ligado sozinho, mas ninguém deu importância. Disseram que era falha de programação. Só que isso mexeu comigo, porque na minha frente ele nunca ligava. Mas o cara na janela continuava vindo, noite após noite. Na 8ª vez eu fiz diferente. Fiquei do lado de dentro da sala 2, apaguei as luzes e esperei. Era quase 3h12 quando eu ouvi os passos do lado de fora, lentos, de sola molhada no piso de pedra. E então a sombra dele apareceu na janela de vidro fosco. Eu não via o rosto, só o contorno, mas dava para perceber que ele estava de novo, ofegante. O vidro começou a embaçar e pela primeira vez eu senti um cheiro estranho no ar. Não era queimado, era doce. Quase adocicado, como perfume velho misturado com algo ruim. Eu não aguentei. Abri a porta da sala e saí correndo para o lado de fora. Nada, silêncio absoluto, nenhuma alma na calçada. Mas tinha uma coisa diferente ali. O vidro da janela ainda estava embaçado e alguém tinha encostado a mão nele por dentro. Só que a sala estava trancada e eu tinha a única chave. Depois daquela noite em que eu vi a marca da mão no vidro por dentro, não consegui mais trabalhar tranquilo. Não contei para ninguém, nem para minha mulher. Fiquei pensando se estava exagerando, se não era só o sono me pregando peça, o cansaço, o ambiente mórbido do lugar. Mas tinha algo naquela sala, 2 que incomodava até no silêncio. Comecei a pensar se tinha alguma história com aquele forno. Um erro de cremação, algum corpo trocado, uma denúncia que abafaram. Até cogitei olhar os registros antigos. Mas tudo ali era muito burocrático, digital, lacrado. E quanto mais eu pensava, mais eu tinha certeza de que não devia mexer. Até que numa madrugada, choveu forte. Daquelas chuvas grossas que batem no telhado como se fosse gente correndo em cima. A energia oscilou, as luzes de emergência piscaram. Eu estava conferindo o painel da sala de controle quando vi, pelo reflexo do vidro, a câmera da entrada tinha pegado algo diferente. Voltei a fita. Lá estava ele. Mas dessa vez, não parado na janela da sala 2. Ele veio andando pela lateral, molhado, completamente encharcado, como se tivesse saído de dentro de um rio. Só que com o mesmo terno, mesmo paletó escuro, mesmo rosto parado. E tinha algo que eu não tinha reparado antes. Ele estava descalço. Fui pausando o vídeo aos poucos e ali deu para ver com clareza. Os pés dele estavam pretos, mas não era sujeira. Era como se tivessem queimado, como carvão rachado, com rachaduras secas e profundidades esbranquiçadas. Ele passou direto da lateral da câmera, sumiu por um instante e reapareceu em frente à porta de serviço, onde fica o necrocarro,
que a gente usa para transportar os corpos. Aquilo me deu um estalo, um medo seco, um pânico quieto, como se alguma coisa estivesse sendo confirmada, mesmo sem ser dita. Peguei minha lanterna, o bastão e fui até lá. Quando saí do prédio, a chuva batia na minha cara feito agulha, e ele estava ali, me esperando, de frente para a porta do necrocarro, o terno colado no corpo e o rosto pálido demais, como se a pele tivesse sido esticada por cima do osso. Parei a uns 3 passos de distância. Ele virou a cabeça bem devagar e, com uma voz embargada, como quem segurava o choro há horas, ele murmurou: "Ela foi queimada aqui. Eu vi o fogo, mas ainda não acredito." Minha garganta secou na hora. Eu perguntei, sem coragem de dar mais um passo: "O senhor quer visitar a urna? O nome dela?" Ele nem olhou para mim, só falou mais baixo ainda: "Não tem urna. Nunca fizeram. Eu pedi para deixar tudo no forno." Aí ele virou o rosto, olhou para a sala 2 e completou: "Mas acho que ficou alguma coisa ali dentro. Alguma coisa que não queima." O jeito que ele disse aquilo me arrepiou inteiro, porque ele não falava com raiva. Ele falava com convicção, como quem já tinha buscado respostas em todo lugar e só restava aquele forno. Eu respirei fundo, dei um passo para trás e falei que ia chamar a polícia, que não podia continuar aquele assunto. Ele me olhou como quem já esperava essa resposta. Baixou a cabeça e disse: "Acho que vou tentar outro crematório. Tem mais alguém por aqui que também não terminou de queimar." E foi embora, no meio da chuva, sem deixar pegadas. Sim, eu olhei o chão. Era piso liso, molhado, e ele não deixou rastro nenhum. Nada, nem barro, nem marca, nem respingo, como se não tivesse peso, como se não fosse carne. Na manhã seguinte, entreguei o turno e pedi realocação. Disse que estava com problema de saúde, que precisava sair do noturno, qualquer desculpa. Eu só queria sair dali. Nunca mais pisei naquele prédio e não quis saber de detalhes depois. Mas um amigo que ainda trabalha na parte administrativa comentou comigo, semanas depois, numa conversa rápida, sem saber de nada: "Você viu que lacraram o forno da sala 2? Ele começou a dar pane. Ligava sozinho à noite, só por uns segundos, sempre no mesmo horário, 3h12. Não perguntei mais nada. Não quero saber se era um homem com a cabeça perturbada ou alguém que ficou preso dentro de um luto que o fogo não conseguiu apagar." Eu aprendi de um jeito duro que trabalhar de madrugada num prédio elegante não significa trabalhar em paz. Enquanto muita gente imagina que porteiro e segurança de edifício de luxo só lidam com câmeras e porteiro eletrônico, a realidade é que, às vezes, a madrugada coloca um peso no peito que não dá para explicar. Naquela noite eu estava sozinho no saguão iluminado, cercado por plantas bem cuidadas e paredes de vidro que refletiam a cidade vazia lá fora. E foi ali que descobri que solidão não escolhe endereço, nem andar. Eu trabalho no edifício Aurora há 4 anos. É um condomínio residencial alto, elegante, com um hall que parece lobby de hotel, jardins internos e um silêncio que até os passos soam educados. Os moradores são discretos, viajando muito a trabalho, quase não ficam. De todas as pessoas que moram lá, eu tinha uma simpatia enorme por Dona Marta, uma senhora de 68 anos que morava no 5º andar. Ela sempre foi gentil. Às vezes, ficava sentada no hall com um jornal, esperando encomendas ou apenas descansando depois de subir do carro de aplicativo. Sempre sorria, perguntava se eu já tinha jantado, essas coisas. Só que nas últimas semanas, comecei a notar algo que me incomodava. Ela passava direto, sem cumprimentar. Parecia desligada. Um dia, enquanto eu abria o portão para ela, comentou que os filhos não viriam no Natal. Falou baixo, olhando para o chão. Fiquei sem saber o que responder.
Naquela madrugada de sexta-feira, pouco depois das 2h30, o interfone tocou. Era ela. Seu Kleber, o senhor pode abrir a cobertura para mim? Quero ver as luzes da cidade. O pedido me pegou de surpresa. O acesso ao terraço só é liberado para manutenção ou eventos. Mas ela era uma moradora antiga, parecia calma, e pela voz dava para sentir que ela não estava bêbada nem nada assim. Eu respirei fundo e liberei pelo painel remoto. Minutos depois, olho para o monitor da câmera do terraço. Só aparece o vento batendo nas antenas. Nenhum sinal dela. Volto à fita do elevador e vejo Dona Marta subindo com um cachecol branco e uma pasta fina nas mãos. Chamo no interfone do terraço. Silêncio. Ligo para o celular dela pelo sistema interno de moradores. Cai direto na caixa postal. Um aperto subiu do estômago para o peito. Eu estava sozinho, eram quase 3 da manhã e alguma coisa me dizia que tinha algo errado. Peguei as chaves e subi pelo elevador de serviço, sentindo cada andar mais pesado que o anterior. Quando a porta abriu para o terraço, o vento frio bateu no meu rosto. Tinha um som estranho no ar. Não sei se era o vento passando entre as grades ou um soluço perdido. Fui andando devagar até a mureta. Encostada ali estava a pasta dela, aberta, com papéis espalhados pelo chão. Baixei para juntar. Eram cartas, todas com a mesma caligrafia, endereçadas aos 2 filhos. Peguei uma. Lia depressa, tremendo. A frase ficou gravada na minha cabeça. Já que vocês não vêm, eu vou. Olhei imediatamente para o lado de fora. O coração disparou. Nada à vista. Só a cidade lá embaixo, distante e fria. Foi nesse momento que entendi que alguma coisa tinha acontecido. Depois de ler aquela frase na carta, minhas mãos começaram a suar. Senti uma vontade de gritar, mas minha voz não saía. Olhei outra vez para o parapeito do terraço, tentando ver qualquer movimento lá embaixo. Nada. Apertei o botão do rádio para falar com o porteiro eletrônico do térreo, mas eu era o único de plantão naquela madrugada. Só ouvi meu próprio eco. Deixei a pasta sobre uma cadeira de manutenção e saí correndo pela escada de emergência. Não quis arriscar esperar o elevador. Cada lance de escada parecia maior que o anterior. Meus pés batiam forte, o coração mais ainda. Quando cheguei ao jardim lateral do prédio, o vento frio da rua bateu diferente. Não precisei procurar muito. Logo vi um lenço branco preso num galho de uma árvore alta, balançando devagar. O mesmo cachecol que eu tinha visto na câmera. Um pouco mais à frente, perto do gramado que dá para o estacionamento, tinha um grupo pequeno de vizinhos que acordou com um barulho seco. Alguns de pijama, outros descalços, todos imóveis, olhando para o chão. Eu parei onde estava. Não consegui dar mais um passo. Era como se as pernas não respondessem. O corpo sabia o que tinha acontecido antes da mente aceitar. Fiquei ali, segurando o corrimão da escada de emergência, tentando respirar. O barulho dos pneus de um carro que chegava me trouxe de volta. Era a viatura da polícia. Em seguida, a sirene do SAMU. As luzes azuis e vermelhas refletiam nas janelas do prédio, pintando de cores estranhas aquele cenário que eu nunca vou esquecer. O síndico apareceu correndo do saguão, acompanhado de um homem mais novo, visivelmente abalado. Reconheci na hora, pelas fotos antigas no apartamento. Era um dos filhos dela. Ele tinha chegado de surpresa, no meio da madrugada, para fazer uma visita. O destino quis que ele chegasse minutos depois. Quando viu o movimento dos bombeiros e a pasta aberta nas minhas mãos, desabou. Caiu de joelhos no gramado, sem dizer nada. Os vizinhos se afastaram. A polícia fez um círculo discreto, pedindo espaço. Eu fiquei parado, sem conseguir entregar a pasta nem explicar nada. O filho dela levantou o rosto, os olhos cheios de lágrimas, e disse para ninguém em especial. Ela não precisava disso. Era só me ligar. Foi a frase mais pesada que já ouvi trabalhando à noite. Eu não respondi. Não consegui. A voz não saía.
Nos dias seguintes, os filhos dela voltaram ao prédio para organizar os pertences da mãe. Pediram para ver as gravações do elevador e do terraço. O jurídico do condomínio não autorizou. Ficaram só com as cartas. E eu fiquei com o interfone daquela madrugada ecoando na minha cabeça. Voltei à minha rotina, mas tudo mudou. Sempre que olho para o monitor do 5º andar, sinto um frio diferente. Ainda escuto na memória a voz dela me pedindo: "Seu Kleber, o senhor pode abrir a cobertura para mim?" O cachecol branco continuou preso no galho da árvore do jardim lateral por semanas. Balançava ao vento cada vez que eu saía para fumar ou fazer ronda. Ninguém tirava. Um dia, desapareceu. Não sei se alguém recolheu ou se o vento levou. Eu só sei que no turno da madrugada, a gente é sempre o primeiro a ver. Mas ser o primeiro a ver nem sempre é privilégio. Naquela hora da manhã, qualquer coisa fora do normal já soa como um problema grande. E eu era só o cara do balcão. Trabalho no turno da meia-noite às 7, numa rede de hotel executivo em Campinas. Gente que chega tarde, sai cedo e só quer uma cama para dormir. A maioria dos hóspedes nem desce para o café. Só deixam a chave no balcão e vão embora. Nos primeiros dias, o que mais me preocupava era não errar os relatórios. Mas naquela segunda-feira, às 5h48 da manhã, foi outra coisa que me tirou do sério. A porta da recepção se abriu de uma vez e era a Sônia, a camareira do 1º andar. Ela estava com o uniforme amassado, cara de sono e o olho arregalado. Ela falou assim, meio baixo, mas num tom urgente: "Tem um quarto tocando alarme, tem meia hora já, o 404, aquele relógio de viagem, e ninguém atende." E na hora eu pensei que era coisa de hóspede apressado que esqueceu de desligar o despertador. Fui olhar na ficha. Homem, 49 anos, veio a trabalho, check-out previsto para aquela manhã. Tentei ligar para o quarto do sistema, deixei chamar. Ninguém atendeu, tentei de novo, nada. A Sônia olhou para mim e falou: "Ontem ele também não abriu para limpeza, só pedi produtos de higiene por debaixo da porta." Aquilo já foi estranho, porque em geral o pessoal abre pelo menos para pegar uma toalha limpa. Mas beleza, peguei o chaveiro mestre, subi com ela pelo elevador e fomos até o quarto 404. O corredor estava completamente silencioso e conforme a gente se aproximava, dava para ouvir aquele bip grave e constante de alarme tocando, abafado pela porta. Era um som que ia tirando a paz da gente aos poucos. Bati com força. "Senhor, aqui é da recepção." Silêncio. Bati de novo. Nada. Encostei o cartão da chave mestra. A luz da porta ficou verde, mas quando tentei girar, a maçaneta travou. A tranca interna estava virada. Aquela tranca só ativa por dentro, ou seja, alguém tinha que estar lá dentro. A Sônia me olhou como se dissesse: "Agora ferrou." Eu respirei fundo, tirei do bolso o gancho de segurança que tinha aprendido a usar numa situação parecida uns meses antes. É tipo um clipão comprido que encaixa na fenda da porta. Usei com cuidado para não quebrar nada e depois de algumas tentativas a tranca interna cedeu. Empurrei devagar. O quarto estava escuro, abafado, cortinas fechadas. O único som era o alarme do criado mudo, piscando vermelho. Na cama, o homem, de barriga para cima, braço esticado para os lados, olhos entreabertos, completamente imóvel. Eu juro que naquele momento o som do meu coração ficou mais alto que o alarme. Me aproximei devagar. A luz do banheiro estava acesa e iluminava o rosto dele de lado, pálido, muito pálido. Chamei mais uma vez. Nada. Estiquei a mão com cuidado e toquei na perna dele por cima do lençol. Fria, não gelada, mas fria e completamente imóvel. A Sônia deu um passo para trás e pôs a mão na boca. Eu senti minhas mãos suando. A garganta travou. Por um instante, eu achei que o cara tinha morrido ali e que eu
o estagiário da madrugada, ia ser o primeiro a encontrar o corpo. Ali de pé, no escuro, com aquele som insistente de alarme e o homem imóvel na cama, o tempo parecia ter parado. Eu não sabia se ligava para a emergência, se chamava o gerente, se esperava. Mas uma parte minha, talvez a mais teimosa ou a mais desesperada, ainda queria tentar uma última vez. Me aproximei da cabeceira com as pernas tremendo. Estiquei a mão, segurei de leve o braço dele e falei baixo, mas firme. Senhor, o senhor está me ouvindo? Tá tudo bem? Foi nesse segundo que ele puxou o ar com força. Um suspiro seco, profundo, como se tivesse emergido debaixo d'água. O corpo dele deu um salto. Sentou na cama de uma vez, olhos esbugalhados. Que horas são? Eu recuei na hora. Quase derrubei o abajur do canto. O homem olhou ao redor, atordoado, suando. Pegou o celular do chão, ainda meio grogue. Viu as chamadas não atendidas, o visor piscando e passou a mão no rosto devagar. Esqueci de desligar esse negócio. Ontem tomei 2 calmantes, aqueles azulzinhos, dormi que nem pedra. A Sônia ainda estava parada na porta, com a mão no peito, como se o coração dela não tivesse voltado ainda para o lugar. Ele ficou ali um segundo sentado, respirando forte, e então começou a rir. Não era um riso normal, era seco, meio rouco, quase irônico. Primeira vez que alguém me acha morto num hotel. Essa foi boa. Eu não consegui rir junto, só balancei a cabeça, tentando processar tudo. O cara levantou com calma, foi até o banheiro como se nada tivesse acontecido e falou: obrigado aí, viu? Como se eu só tivesse feito um lembrete de check-out e não quase chamado o IML. Desci meio tonto. Falei com o gerente, contei o que tinha acontecido. Ele escutou calado e só soltou. Ainda bem que foi só susto. Mas se fosse mesmo, era você que ia estar no inquérito. Assinei o relatório com a mão tremendo. E no fim da manhã, quando meu turno acabou, eu passei direto pelo botão de alarme de viagem do balcão. Nem olhei para ele. Porque depois daquela madrugada, ele deixou de ser só um despertador. Para mim virou um lembrete de que em certas horas a gente pode ser o primeiro a ver o que ninguém quer encontrar.